Alô você, eu quero começar esta aula com uma pergunta direta. Você teria coragem de largar tudo sem saber para onde está indo? Sem garantia? Sem mapa? Sem segurança? Foi exatamente isso que Deus pediu para Abraão. A Bíblia diz: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso não é só um chamado, isso é um teste de fé. Então já comenta aqui, eu vou obedecer, porque hoje Deus pode estar te chamando para algo que você ainda não entende. Vivemos uma geração que só anda quando entende tudo, quando vê tudo e quando tem controle. Mas o reino de Deus funciona diferente. Deus primeiro manda, depois revela. E aqui está o problema. Muita gente não vive o propósito porque não aceita o processo. Alô, você! Começamos o segundo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical e eu aqui, Pastor Carlos Pereira, na aula de número 1 do nosso segundo semestre da nossa CPAD, com o tema Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Que lindo esse estudo, meus amados irmãos, porque nesse trimestre nós estudaremos a inspiradora jornada dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, homens que aprenderam a crer, obedecer e esperar em Deus. Bom, essa é a nossa querida e maravilhosa lição, né? A nossa lição que tem um tema maravilhoso, né? Que é Homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Ao estudarmos a fé dos patriarcas, aprenderemos que o Deus de ontem é o mesmo de hoje, fiel, soberano e digno de toda a confiança. Que cada lição desperte em nós, acima de tudo, a coragem de Abraão, né? A coragem de Abraão, porque a gente precisa ter essa coragem, né? A coragem de Abraão, a perseverança de Isaque e a rendição de Jacó, conduzindo-nos a uma fé viva, provada e vitoriosa. Alô, você, venha comigo, vamos estudar mais 3 meses aí de uma lição poderosa. Nós vamos praticamente trabalhar a biografia desses homens, né, destacando evidentemente os principais assuntos, né? E teremos como comentarista o nosso muito querido pastor Elinaldo Renovato, autor de diversas obras publicadas pela CPAD e professor universitário. Pastor Elinaldo Renovado, tive o privilégio de estar com ele no Fórum de Missões do Nordeste. Ele que é pastor ali também em Natal, né? Rio Grande do Norte. Glória a Deus. Texto áureo. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, verso 1. Glória a Deus. A nossa verdade prática, amados irmãos, é o chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige obediência e restrita fé e perseverança. A nossa leitura bíblica em classe está na clássica leitura também de Gênesis capítulo 12, versos 1 até o versículo 9. Como é maravilhoso estudar essa lição e saber, né, o nosso pai na fé. Abraão é o nosso pai na fé, né? Temos que sempre frisar isso. Gênesis capítulo de número 12, versos de número 1 até o verso de número 9. Vamos lá então para... Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhes tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Anrã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, e as almas que lhes acresceram em Arã, melhor dizendo, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Que maravilha, meus amados irmãos, essa preciosa lição. E nós continuamos aqui o nosso estudo, porque a palavra-chave aqui é fé. A palavra-chave é fé. Não tem muito o que se questionar, porque aqui é um ato de fé, porque estaremos falando do pai da fé, o pai da fé, né? Nosso pai na fé, que é o Abraão. Nessa lição, veremos que o patriarca Abraão foi chamado de uma forma muito especial. Sua convocação implicava deixar sua terra natal e ir para um local que não conhecia. Era preciso fé e obediência. Vamos analisar os textos bíblicos que abordam esse momento singular. E como esse momento é singular. E quais são os objetivos da nossa lição? Bom, no ponto 1, nós pretendemos apresentar como ocorreu o chamado de Abraão, que é o foco, né, principal da nossa lição, enfatizar no segundo ponto a obediência de Abraão a Deus diante desse chamado. Temos que nos policiar aqui porque, por enquanto, Abraão, né, não é Abraão, ok? O nome dele vai ser mudado lá na frente. Vamos lá. E no terceiro ponto, mostrar as lutas enfrentadas por Abraão ao chegar a Canaã. Bom, aqui nós temos o seguinte: nós precisamos observar aqui que na nossa lição nós temos o seguinte: 3 pontos, né? 3 pontos aqui que a nossa lição tem, que é a fé de Abraão diante do chamado. Primeira coisa, a fé de Abraão diante do chamado. Depois, a obediência de Abraão a Deus, né? A gente começa com o nosso primeiro tópico aqui. A gente precisa definir melhor aqui, porque Deus chama Abraão, mas o nosso tópico ele está dividido, na verdade, em 3 subtópicos, né? Como sempre. O primeiro tópico é Deus chama Abraão. A fé de Abraão diante do chamado. Aí no segundo tópico, a promessa para Abraão. Terceiro, as bênçãos de Deus para Abraão. Aí no segundo tópico, nós temos a obediência de Abraão a Deus, atendendo o chamado. Um descuido, que foi um descuido, a gente vai observar logo no início. A passagem por Arã. E as lutas que Abraão enfrentou ao chegar a Canaã. Dificuldade com a fome, dificuldade de ir para o lugar certo e dificuldade em falar a verdade. Bom, vamos lá para o nosso primeiro tópico. Deus chama Abraão. A fé de Abraão diante do chamado. Gênesis capítulo 12, verso 1. Deus chamou Abraão e ordenou que ele saísse de sua terra, do meio de sua família e de seus amigos, e fosse para um lugar desconhecido para ele. Aí você tem a promessa para Abraão. As promessas feitas a Abraão não alcançariam somente ele, mas incluía toda a humanidade. O que Deus prometeu ao patriarca marcaria a sua história e a de seus descendentes até os dias de hoje. O Senhor é fiel e cumpre com o que prometeu, mas evidentemente no seu tempo, porque Deus é o Senhor do tempo. As bênçãos de Abraão, as bênçãos de Deus para Abraão.
O texto de Gênesis capítulo 12, verso 1 e 3 nos mostra o chamado do patriarca que deu origem ao povo hebreu e à nação israelita. Quando Deus chamou Abrão, prometeu abençoá-lo grandemente. E aqui, na sinopse do nosso primeiro tópico, nós temos o seguinte: pela fé, Abrão aceitou o chamado de Deus e foi para uma terra que ele não conhecia. E agora nós vamos para a nossa aplicação, né? Observe, no chamado de Abraão, a gente precisa destacar algumas coisas aqui. Deus chama Abraão com uma ordem radical. E a ordem constava em sair da terra, sair da parentela, sair da casa do pai. Isso significa ruptura total. E aqui uma pergunta chave: o que marcou o início da fé de Abraão? O que marcou o início da fé de Abraão? A fé de Abraão foi marcada pelo quê, afinal? E aí a gente faz uma pergunta e vamos para a resposta. Um chamado, qual é a resposta? O que marcou então o início da fé de Abraão? Você já parou para pensar? Foi um chamado direto de Deus que exige fé sem garantias. E eu quero que você guarde esta palavra aí no seu coração. Deus não explica tudo, ele espera que você confie. Aleluia. Você tem que confiar. E aqui é uma pergunta muito significativa para nós e para mim também. O que Deus já te pediu que você ainda não fez? O que Deus te pediu que você ainda não fez? É uma pergunta. E só você pode ter essa resposta, ok? Agora voltemos para o nosso estudo aqui, porque nós vamos continuar aqui com a nossa representação gráfica, né, do nosso texto aqui, do nosso primeiro tópico. Eu gosto muito dessa representação gráfica pelo seguinte, porque aqui você tem uma visão, um resumo, né, gráfico, vamos dizer assim, da nossa lição, do nosso tópico. Então, Deus chama Abrão, a ordem e a renúncia. Deixa o conhecido para trás. Glória a Deus. Deus ordenou que Abrão saísse de sua terra, parentela e casa paterna. Rumo ao desconhecido, o patriarca foi convocado a ir para um lugar que ainda não conhecia. Saída de uma terra idólatra. Mesmo vivendo em um ambiente idólatra, Abrão creu e obedeceu ao Deus soberano. A ele seja glória. A natureza da fé de Abraão. A fé versus recursos visíveis. Abraão não tinha mapas ou GPS. Dispunha apenas da voz de Deus guiando. Aleluia! Obediência irrestrita. O chamado exige uma confiança plena e absoluta na direção divina. Deus revela o caminho, não o trajeto. Alô, você, pega essa visão. Deus sabe o que faz, mesmo quando não revela o trajeto completo antecipadamente. Aleluia. Boa essa palavra, viu? É porque nós, como seres humanos normais, sempre estaremos preocupados com o que vai acontecer. O que trará o amanhã? Sempre será uma pergunta, né? Agora vamos para a obediência de Abraão a Deus. Nosso segundo tópico, atendendo o chamado. Como homem de fé, Abrão atendeu ao chamado divino sem hesitar e partiu para a terra que Deus ordenou sem saber onde se localizava, seguindo somente o quê? A direção do Senhor. Mas aí, lá no meio do caminho, houve um descuido. Já vimos que Abrão era um homem de fé, porém permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse na jornada que haveria de empreender. Talvez Abrão não tenha lembrado de que Deus havia dito que deveria deixar tudo para trás, não apenas sua terra, mas também a sua parentela. Aí tem a passagem por Arã, né? Arã. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que ele definiu para nós. Antes de chegar a Canaã, nome antigo da Palestina, às margens do mar Mediterrâneo, Abrão e os que lhe acompanhavam tiveram que passar um tempo
em Harã, cidade importante da Mesopotâmia. Certamente Deus queria forjar o seu caráter antes de sua chegada ao seu destino. E aí nós temos a sinopse do nosso segundo tópico. Abrão atendeu com fé ao chamado de Deus e obedeceu a ele de forma irrestrita. E aí nós temos que perguntar, né? Abrão não negociou, ele simplesmente obedeceu. Hebreus diz: partiu sem saber para onde ia. Agora, uma pergunta: qual foi a base da decisão de Abrão? E a resposta é a fé. Confiar sem ver. Então você tem que pegar esta visão. Fé não é entender, é obedecer mesmo sem entender. E aqui vale um alerta espiritual muito forte. Mas atenção, Abrão cometeu um erro, levou Ló. E a pergunta é a seguinte: qual foi o problema disso? Não era o sobrinho dele. Resposta: obediência parcial gera consequências. Eu vou repetir para que você internalize isso. Obediência parcial gera consequências. Então guarde essa palavra. Obedecer pela metade é igual a desobedecer. Não tem diferença nenhuma. Alô você, glória a Deus. Que palavra poderosa, que ensinamento a gente tem com o patriarca Abraão. Agora vamos para a representação gráfica, né, da nossa lição. Vamos aqui para a nossa representação gráfica. Vamos lá? Olha aqui. A obediência de Abrão. A natureza da resposta de Abraão. Obediência sem hesitação. Abraão partiu para um destino desconhecido, guiado exclusivamente pela direção de Deus. A jornada de fé de Abraão não foi um ato isolado, mas uma caminhada marcada por decisões difíceis, aprendizados com erros e um tempo de preparação necessário antes da promessa. Veja bem, a fé como fundamento, a obediência de Abraão personifica a fé como prova das coisas que não se veem. Abandono da segurança. Exigiu deixar a segurança da terra natal e da parentela para confiar totalmente no Senhor. Observe, nessa caminhada, consequências da desobediência. Problemas surgem sempre que a obediência ao chamado do Senhor deixa de ser total e absoluta. E aí o intervalo em Harã. Deus permitiu uma pausa em Harã para forjar o caráter de Abrão antes de Canaã. E o perigo do descuido. Ao levar seu sobrinho Ló, Abrão não obedeceu de forma irrestrita, gerando conflitos futuros, né? Isso aqui é muito significativo e a gente precisa focar muito bem e pegar aí, né, as visões e os ensinamentos dessa lição maravilhosa. As lutas que Abrão enfrentou ao chegar a Canaã. Primeira dificuldade com a fome. Depois que Abrão chegou a Canaã, deparou-se com um acontecimento frustrante. Diz a Bíblia que e havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Observe você, situações e dificuldades, as lutas que Abraão enfrentou ao chegar a Canaã. A dificuldade de ir para o lugar certo. Ao que tudo indica, no Egito, terra de idolatria de tantos deuses estranhos, havia fartura de pão. Sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero, porém, ocasionalmente, por algumas razões, surgiu uma seca severa e com ela a fome. Agora, no nosso terceiro, no 3.3, que é a dificuldade em falar a verdade. Abraão mentiu a respeito de Sarai, porque teve medo de que os egípcios o matassem quando soubesse que era sua esposa. E aí nós temos, né, a sinopse do nosso terceiro tópico, que é: Abraão enfrentou lutas ao chegar a Canaã, mas sua fé em Deus fez com que vencesse os obstáculos. E aqui a gente chega para pensarmos um pouco. As provas da jornada. Abraão chega na terra prometida e acontece o inesperado, fome. Aí cabe nos fazer uma pergunta: o que isso nos ensina? Resposta. E essa resposta eu quero que você preste bem atenção.
Estar na vontade de Deus não elimina os problemas. Então você tem que pegar isso forte. Dificuldade não significa ausência de Deus. Erro de Abrão, ele desce para o Egito, sem consultar Deus. Pergunta, o que o Egito representa? Resposta, soluções humanas fora da dependência de Deus. Então guarde essa palavra. Quando falta fé, sobram decisões erradas. Agora, eu preciso ser direto. Tem gente aqui assistindo esse vídeo que começou certo, mas está decidindo errado. Está no Egito espiritual. Está tentando resolver na força. Então pegue essa visão. Não saia do lugar que Deus te colocou só porque ficou difícil. Agora responda, você está obedecendo totalmente ou parcialmente? Você está confiando ou tentando controlar tudo? Você está em Canaã ou já desceu para o Egito? Alô você, guarde esta palavra. Fé não é ausência de erro, é voltar para Deus depois de errar. Abraão falhou, mas não desistiu, ele voltou, ele se alinhou, ele continuou e por isso se tornou o pai da fé. Se esta palavra falou com você, então comenta aqui, eu vou obedecer. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque aqui é EBD na Veia, Bíblia explicada com profundidade, com clareza e com poder. Alô você, alô você. E agora a nossa conclusão, né? A nossa representação gráfica para não perdermos essa dinâmica. As lutas de Abraão ao chegar a Canaã. Após obedecer ao chamado de Deus para deixar sua terra natal, Abraão chega a Canaã. No entanto, em vez de facilidades, ele encontra uma série de provas que testaram sua sobrevivência, sua confiança na direção divina e o seu próprio caráter. Desafios de sobrevivência e direção. A dificuldade contra a fome. Ao chegar a Abrão, enfrentou a primeira fome registrada na Bíblia, sendo forçado a peregrinar no Egito. Segundo, a prova da direção certa. Mesmo em um lugar de escassez, Abrão estava no caminho certo, pois Deus usa a espera para forjar o caráter cristão. Dilemas éticos de caráter, o medo e a falta de verdade. Por medo de ser morto pelos egípcios, Abrão mentiu sobre ser marido de Sarai, chamando-a de irmã. E a intervenção da graça divina. Apesar da falha de Abrão, Deus protegeu Sarai e livrou o casal da situação difícil no Egito. Resumo das tensões, baseados no relatos de Gênesis 12. Escassez de alimento, descida temporária para o Egito, insegurança pessoal, omissão da verdade sobre o seu matrimônio e conflito com Faraó, repreensão pública e saída do Egito. A nossa conclusão. Como vimos, Abrão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima: abençoar em Cristo todas as famílias da terra. Diante da sua obediência e fé em cumprir a sua missão, recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes para que o plano divino da salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Como homem de fé, Abrão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes na história bíblica. Que Deus abençoe você e até a próxima aula. Seja bem-vindo ao nosso segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus estudarmos juntos. Até a próxima aula.